Então, pessoal, nós estamos hoje dando continuidade aí ao nosso estudo das obras de André Luiz, com este livro Libertação, esta obra maravilhosa, né, que é a sexta obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nós já estamos aí no capítulo 14, que é a singular episódio, e gostaria de agradecer ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade pela oportunidade de estar aqui estudando, porque a gente sabe que é somente através do estudo que a gente vai conseguir a nossa chance de evolução, a chance tão buscada por nós, né, para evoluir. Então, como eu gosto de fazer todos os nossos estudos, eu gosto sempre da gente relembrar um pouquinho o que nós vimos no capítulo anterior, porque, né, passa um tempinho e a gente acaba se esquecendo. E no capítulo anterior, uma lição que ficou muito marcante foi aquela de reconciliar com o adversário enquanto estamos no caminho com ele. Porque nós vimos naquele capítulo, chamado Convocação Familiar, que Gúbio, né, o nosso mentor ali de André Luiz, de Eloy, né, o mentor dos benfeitores ali em trabalho, auxiliaram Saldanha, buscando ali, durante o sono físico do juiz, colocar Jorge e a filha de Jorge diante do juiz para que ele entendesse qual que era o papel dele em toda aquela trama que se desenrolava ali naquela casa, na casa do juiz, que não era somente uma obsessão por causa de Margarida. Na verdade, Margarida não tinha nem muito a ver com aquelas pessoas que estavam obsidiando. Mas, no caso de Saldanha, ele detestava o juiz, né? Ele guardava um ódio, uma mágoa muito grande pelo juiz, porque o juiz havia condenado Jorge sem muito critério, né, vamos dizer assim, sem se importar muito com o que ele estava fazendo, baseado em provas circunstanciais, e Jorge enlouqueceu na prisão. A esposa dele se matou para ficar junto com ele, acreditando, né, que ficaria mais perto de Jorge. A esposa de Saldanha havia falecido, né, na maior pobreza, na penúria, e Saldanha, que era um homem, né, enquanto encarnado, já bastante revoltado, uma pessoa bastante ignorante, porque não aceitava muito a situação de pobreza, acreditando que Deus não era justo, afinal, por que alguns tinham muito e outros tinham tão pouco? Ele, desencarnado, não deixa de ser aquela pessoa ignorante. E o que acontece é que ele busca vingança, né, contra o juiz, porque ele vê no juiz aquele responsável por toda a desgraça que aconteceu na sua família. E aí, quando Gúbio vê a situação em que a família de Saldanha está, naquele capítulo maravilhoso em que ele fala, né, o Gúbio faz aquela prece maravilhosa em favor daqueles que perseguem, ali já começa a se operar uma mudança em Saldanha. Né? Aquele homem, aquele obsessor tão obstinado, ele já começa a sentir dentro, né? Ele já começa a sentir em si alguma transformação que nunca havia acontecido com ele enquanto encarnado. E aí, Saldanha, apesar, né, de toda essa ignorância, e ele se sente tocado pela bondade de Gúbio, e ele começa a mudar. Ele começa a sentir uma gratidão que dentro, né, em si, que lhe era muito estranha, né? Porque ele ainda não estava habituado a este sentimento. Então, no capítulo anterior, nós vimos essa convocação familiar em que reúnem-se ali o juiz, o Jorge, a Lia, e há uma explicação a respeito de tudo o que aconteceu, né, numa encarnação anterior e que levou aquelas pessoas, aqueles espíritos, né, estarem reunidos novamente. Bom,
Continuando, eles, depois daquela conversa com o juiz e tudo mais, né, eles voltaram aos aposentos de Margarida e Saldanha estava realmente se sentindo modificado, né? E aí, nesse momento, Gúbio roga a Saldanha que pare com aquela obsessão contra Margarida e fala para Saldanha que ele é o pai de Margarida e que a mesma ternura que Saldanha nutria por Jorge, ele também nutria por Margarida. Então, nós vamos ver aqui histórias de pais, né? É muito interessante a gente observar que a gente sempre fala do amor de mãe, mas nós vamos ver aqui pais que intercedem por seus filhos. E aí, Gúbio conta um pouco a Saldanha sobre si mesmo, dizendo que já se sentiu como ele, né? Já se sentiu como aquele que toma por inimigo quantos não concordem com suas opiniões. Então, o Gúbio não, ele diz para Saldanha, eu também não fui santo, né? Eu já fui um homem muito orgulhoso. Eu gostava de praticar a generosidade que humilhava as pessoas, né? Aquelas pessoas assim que gostam de ajudar, mas mostrando que ajudou, né? O que faz com que as outras pessoas se sintam humilhadas às vezes. Mas, olha o Gúbio dizendo, as encarnações trabalharam o espírito dele, né? Até que o déspota morresse aos poucos dentro de si. Então, Gúbio foi sendo lapidado pelo tempo. Ele faz a comparação dele como a água, né, e a pedra, né? Aquele ditado que a gente conhece, aquele provérbio popular, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele dá o exemplo que ele era como a pedra que, de tanto a água passar, ela foi sendo moldada pela água. Então, é algo muito demorado. A gente percebe aí que não é de um dia para o outro que houve essa mudança em Gúbio. E aí a gente começa a perceber também que para nós também não será assim tão fácil. E Saldanha se sente tocado por essas palavras de Gúbio, pela confissão que Gúbio lhe faz, pois elas vêm acompanhadas de atitudes. E isso, gente, traz mais respeito, certo? Porque, olha só, falar palavras bonitas é fácil, né, para quem tem o dom de falar. Não é difícil, a pessoa... É como se fosse assim, escrever um poema. A pessoa tem o dom, ela fala, ela escreve. Mas o problema é agir, sabe? A gente sempre percebe isso, que falar que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, gente, qualquer um fala, mas e fazer? Não é qualquer um que faz, não. Então, Saldanha, ele se sentiu tocado pelos atos de Gúbio. Não é porque Gúbio se apresentou com uma carinha boa, um homem, né, um espírito bonitinho, sabe? Um espírito assim agradável. Mas ele mostrou para Saldanha que ele era detentor daquilo que nós mais esperamos que as pessoas tenham por nós, que é amor. Então ele viu que Gúbio amava e que esse amor não era restrito a um grupo, né? Não era restrito à sua família. Esse amor era um amor a todos, ele amava todos. E ele ainda diz que hoje o título que ele mais se sente orgulhoso de ter é o título de irmão. Então, Gúbio conquistou o carinho, né, e o respeito desse obsessor, né, de Saldanha, pelas suas atitudes e não por suas palavras. Saldanha, então, depois que Gúbio faz essa revelação a ele, de que ele era pai de Margarida e que o mesmo afeto que Saldanha nutria por Jorge, ele nutria por Margarida, Saldanha chama Leôncio, que era um dos obsessores que havia ficado lá no quarto, né, que, se vocês se lembram, ficaram 2 hipnotizadores junto de Margarida, enquanto Saldanha e o grupo de benfeitores se retiravam, né, para visitar Jorge
lá no hospício, né? E aí, um desses obsessores era Leôncio, e Saldanha chamou Leôncio num canto e falou para ele assim: olha, nós tivemos uma mudança de planos. E Leôncio fica curioso para saber o que estava acontecendo, e Saldanha fala para ele rapidamente o que aconteceu, né? Terminando por dizer-lhe que eles tinham ali, olha só a palavra que ele usa, o mago da luz, né? Dá para a gente imaginar, se tem mago da luz, né? Deve ter um mago da escuridão, né? Interessante isso. Mas ele fala para, né, no entender dele, ele coloca isso. E aí Leôncio ficou interessado e falou para ele assim: olha, eu sou amigo dos amigos, eu estou do seu lado para o que der e vier. Mas o Gaspar, que era o outro hipnotizador, não é muito de confiança, não, né? Presta atenção, porque não sei se Gaspar vai estar disposto a seguir esses planos aí, esses novos rumos traçados. E ainda, ele percebeu ali uma chance de falar com Saldanha, né? Saldanha já o conhecia, já sabia dos seus dramas pessoais, e ele disse a Saldanha: será que esse mago da luz não poderia socorrer a minha família, que está encarnada e passando por momentos difíceis? Aí, o que o Saldanha fala para ele? Olha, vamos conversar com ele, vamos perguntar para ele. Porque Leôncio havia desencarnado há 7 anos e deixou na Terra uma esposa ainda jovem e um filhinho recém-nascido. Mas ele nutria um grande amor por essa família, né, pela família dele, pelo filho em especial. Então, o que nós vamos perceber aqui, gente? Que, já dando uma adiantadinha, que o espírito não muda. A gente tem que sempre prestar atenção numa coisa interessante. O espírito não muda porque ele desencarnou. Se ele amava aqui, ele continua amando do outro lado do véu. Se ele odeia aqui, ele continua odiando do outro lado do véu. Então, esse amor de pai permaneceu com ele e ele continuou olhando pelo filho dele tal como se ele estivesse encarnado. E ele diz a Saldanha: você conhece o meu drama, né? Eu tenho uma esposa jovem ainda que está sendo seduzida por um rapaz não muito confiável e um filho que está à beira da morte. Será que ele também não poderia ser socorrido pelo mago? Leôncio diz: olha, eu sou um criminoso, mas eu sou pai e também amo meu filho. Então, olha, até agora nós temos aí 3 pais. Nós temos Gúbio, nós temos Saldanha e agora nós temos Leôncio. 3 pais amorosos, né? 3 pais que nutrem um amor imenso por seus filhos e que, mesmo desencarnados, não desistem, né, de continuar olhando por seus filhos. Isso me tocou muito, essa lição, porque essa lição do pai, porque a gente fala muito do amor de mãe, não é? Mas isso não quer dizer que o amor do pai seja menor, né, pelos filhos, certo? Então, continuando, nós temos aqui, Saldanha fala para Leôncio procurar Gúbio e contar para ele o que estava acontecendo. E aí, quando ele faz isso, o Gúbio, é claro, né, se mostrou todo atento e com desejo de ajudar Leôncio. E aí nós vamos conhecer um pouquinho do caso de Leôncio, né, da história de Leôncio. Neste momento aqui, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontrei essa passagem falando a respeito do amor, né? Então, olha só, o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso,
tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Então, olha só, gente, Leôncio se reconhecia um criminoso, Saldanha era um espírito ignorante, sem conhecimento, e Gúbio, diferentemente dele, já estava, né, de uma posição de um espírito mais elevado, mas também reconheceu que ele foi um homem, um espírito, né, enquanto encarnado, orgulhoso, que gostava de fazer bondade para os outros, mas para se mostrar. E a vida, aos poucos, foi moldando até que ele se tornou quem ele é. Mas aí, gente, olha só, todos eles têm uma coisa em comum, eles são pais. E olha, por mais que a pessoa tenha, né, os seus defeitos, por pior que a pessoa seja, ela sempre tem alguém a quem ela ama muito, né, a quem ela tem uma afeição, por quem ela tem uma afeição. E aí, esta afeição pode ajudá-la a evoluir. Olha só, porque olha o que a gente nunca pode se esquecer, o amor é de essência divina. E se nós somos filhos de Deus, nós já nascemos com esse amor dentro de nós. Todos nós temos esse amor. O que nós precisamos aprender a fazer é cultivar esse amor. Porque quanto mais a gente ama, maior ele se transforma. E então, Leôncio conta a história dele, que ele desencarnou há 7 anos, deixando na Terra, né, uma esposa chamada Avelina e um filhinho recém-nascido chamado Ângelo. Ele conta também que ele ajuntou uma fortuna trabalhando muito e imaginava ser o detentor dos sentimentos da esposa, mesmo viúva. Então ele achou que ela ficaria viúva, mas ficaria viúva para o resto da vida. Mas, quando ele viu que isso não seria possível, ele ainda manteve o amor de pai pelo filho. É engraçado, gente, a gente pode fazer uma pausa aqui para dizer uma coisa. As pessoas sempre me brincam comigo e falam assim, olha, a gente pode se separar do marido, mas a gente nunca se separa do filho. E vice-versa, né? Pode se separar da esposa, mas dos filhos não se separa. Porque o amor de um pai e de uma mãe por um filho é algo que está acima, né, dessas coisas pequenas da vida, né, das vicissitudes, das dificuldades da vida, sabe? É um amor sublime, é um amor diferenciado. E aí, ele conta que há cerca de 2 anos, o menino adoeceu levemente e a Avelina, a mãe, chama o enfermeiro. Quando o enfermeiro percebe que a viúva mora numa casa muito bonita, tem vários bens dentro de casa, né, que ela tem uma casa muito bem arrumada, ele cresceu o olho para cima dessa viúva e começou um processo de conquista dessa viúva, não porque ele gostasse dela, mas porque ele estava de olho nos bens que ela possuía. Porém, ele viu que para ele colocar as mãos naqueles bens, ele teria que se livrar do menino. Então, o que ele faz? Ele vê que essa criança é um entrave, né, um empecilho ali para que ele possa ter acesso a tudo que a Avelina tem, mesmo se casando com ela, porque o menino seria o herdeiro dela. Então, ele começa covardemente a exercer um processo de envenenamento com entorpecentes ao menino. E esse menino vai adoecendo gravemente dia após dia, estando agora às portas do desencarne. E isso é uma atitude que ele tem, uma atitude bastante covarde, né? Porque ele está envenenando ali um ser indefeso, uma criança, que nesse momento aí conta apenas com 7 anos. E Eloy entra nessa história de uma forma muito interessante, porque ele ficou curioso e pergunta de repente, como é que se chama esse enfermeiro? E Leôncio fala, ele se chama Felício de
Quando Eloy reconheceu o nome da sua família, né, o sobrenome do Felício era o mesmo sobrenome do Eloy, ele ficou desequilibrado a ponto de se apoiar em André. Então ele ficou até tonto, ele ficou assim, pasmado. E Gúbio, sempre sereno e equilibrado, traz um conforto para Eloy. Ele fala para o Eloy assim: olha, meu irmão, nós vemos nessas pessoas mais fracas os nossos irmãos, né? Isso deixou o Eloy mais tranquilo, mais calmo, mas ainda assim Eloy não estava bastante equilibrado emocionalmente para estar diante daquela situação. Ainda assim ele participa do processo. Aí o que acontece? Gúbio vai visitar o menino, né, acompanhado de Leôncio, e quando eles chegam em frente a uma confortável residência, uma casa muito bonita, né, todos estavam dormindo, e o pequeno estava acordado, né, com dificuldades para respirar, né, sofrendo com o mal-estar causado por aqueles tóxicos que estavam sendo aplicados nele. E aí, gente, o que acontece? Fios magnéticos ligavam o pai e o filho ali naquela hora, porque o menino, em lance comovedor, contemplou o retrato do pai suspenso na parede e falou: papai, onde está o Senhor? Tenho medo, muito medo. Olha, a esposa Avelina, ela foi uma esposa que cultivou a memória de Leôncio junto ao filho. Quando o Leôncio desencarnou, o menino ainda era muito pequeno. E ela cultivou a memória do pai com fotos espalhadas pela casa, fez o filho ter um reconhecimento do pai dele. Ela não apagou da memória dela, né, e nem desligou o filho da memória do pai. Então havia um retrato de Leôncio na parede e o menino que cresceu sem pai, mas cresceu sabendo quem era o pai dele, e nutria pelo pai um grande amor, um amor de filho. E ele fez o que é como se fosse uma oração, gente. Ele fez uma prece sem saber ali, né? Papai, onde está o Senhor? Eu estou com medo, muito medo. Agora vocês imaginam o sentimento de Leôncio naquele momento, né? Vendo aquilo tudo. E aí, Gúbio vai ao aposento de Felício. Felício estava dormindo na residência também, e traz o corpo de Felício até o quarto do menino Ângelo. Quando Felício vê Eloy, ele tenta recuar, né, porque ele já sabe o que ele está fazendo, a consciência dele conta para ele o que ele está fazendo. E ele tentou recuar, né, mas o Eloy tentou chegar perto dele e Gúbio não deixou. Falou para ele assim: olha, você está sem condições emocionais nesse momento, você não vai poder ser muito útil, apenas observe. E o Eloy ficou observando, né, tudo que estava para se passar. Então, Gúbio vai aplicando passes na mente de Felício para que ele acompanhasse, dentro do maior estado de consciência, as lições daquela hora, pois o cérebro, de fato, não participa daquele momento. Então, olha só, ele estava dormindo. E o que acontece? Gúbio desperta a mente de Felício para que ele tenha mais lembrança do que iria se passar ali. Por quê? O cérebro de carne, ele não consegue entender duas existências, né? Ele não consegue entender o nosso corpo, a gente fora do nosso corpo, né? E aí, Gúbio faz esse despertamento de Felício que fosse mais profundo para que Felício guardasse bem tudo que iria se passar naquele momento. E aí, o Gúbio convida o Felício a se aproximar, faz umas perguntas difíceis para ele, sabe? Difíceis, mas que ele merecia escutar e merecia refletir. Gúbio pergunta para ele se ele perdeu a capacidade de amar, se ele não se comovia diante de um pai que chorava pelo filho. O Felício tenta até dizer assim, mas esse monstro, ele chora. E Gúbio ainda chama a atenção dele para esse monstro.
Ele é um pai que está chorando sobre o filho que está aqui, né, sendo assassinado, né, por você. Então, claro que Gubbio não falou dessa maneira, porque o Gubbio é um espírito mais elevado, mais equilibrado, mas é como se ele dissesse assim, quem é o monstro aqui? Né? Então, enquanto ele adentra aquele lar com o objetivo de promover conquista e assassinar uma criança na ânsia de poder. Então, olha só, Gubbio diz para ele, você está vendo aqui um pai que chora pelo filho que está doente, enquanto você entrou nessa casa com o objetivo de conquistar a viúva e assassinar uma criança apenas para possuir tudo que havia dentro daquela casa. Felício se defende dizendo que até deseja ser melhor, mas não consegue. E sem o casamento com a Avelina, não conseguirá saldar compromissos financeiros. Neste momento, Gubbio faz para ele uma pergunta muito importante, né? No diálogo, Gubbio lhe pergunta como saldar compromissos financeiros adquirindo débitos morais ainda maiores. Olha uma questão ética e muito importante. Agora há pouco, a gente ainda conversando a respeito de uma questão de medicina, né? Nosso grupo falando a respeito disso, a gente se pergunta, né, a respeito da ética nas profissões. Muitas vezes o profissional deixa de lado a sua responsabilidade de ajudar, porque a outra pessoa, muitas vezes o paciente ali, não tem condições financeiras para pagar, né, para saldar a dívida, né, da consulta. Vamos colocar nesse ponto assim. Mas existem muitas profissões em que isso acontece. Muitas vezes a pessoa não atende o outro com a mesma deferência, fazendo diferenciação pela questão financeira. Então, isso aí é adquirir um débito moral, né? Porque ninguém é diferente de ninguém por causa da questão financeira. Nós somos todos irmãos, passando por provas, por momentos de provas. E se eu tenho uma capacidade, se eu tenho uma habilidade de ajudar e não ajudo ou prejudico uma pessoa por causa de dinheiro, eu estou ali adquirindo um débito moral que vai me causar grandes danos espirituais, porque eu vou carregar isso comigo. E então, Felício, né, meio amedrontado ali diante de todos, ele promete, pela justiça divina, amparar a criança como verdadeiro pai. E aí o que acontece? O Leôncio não se importava com o fato de Felício se casar com a Avelina. Para Leôncio, isso não tinha problema nenhum, né? O problema era ele estar assassinando o filho dele, sabe? Ele já havia entendido que o casamento já havia sido desligado, né? Que já não havia mais um comprometimento entre ele e a Avelina. Mas os laços que uniam ao menino Ângelo ainda eram laços fortes de grande amor, de amor de pai. E aí, Eloy e André Luiz, né, depois dele prometer que iria cuidar do menino, conduzem Felício ao corpo físico, enquanto Gubbio foi aplicando passes em Ângelo para que Ângelo melhorasse, para que ele se recompusesse. Felício acordou assustado e chorando, né, assustado com aquele sonho, né, parecia não se lembrar direito do que estava acontecendo. Aí, Eloy faz algo que deixou André Luiz até meio espantado com a atitude de Eloy. Por quê? Eloy aplicou passes nos olhos de Felício e, por um instante, Felício conseguiu vê-los. Viu Eloy e viu André Luiz. E o Eloy se aproxima dele e diz: se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. E aí, Felício levou um susto muito grande, caiu para trás e desmaiou. E André Luiz olhou assim, meio espantado para o Eloy, né? E pensou assim: olha, eu não duvido que Eloy cumpra essa promessa, não.
Bom, então eles deixaram ali o Felício com um susto bem grande para que ele não se esquecesse daquela noite. Então, se por um acaso, né, que não existe, se por por um momento Felício quisesse esquecer daquele sonho, ele não ia esquecer do susto que ele tomou quando ele viu Eloy e André Luiz. Isso, com certeza, ele não iria se esquecer. Diante disso, eu trouxe para vocês... Ah, perdão, gente. Vou voltar aqui na minha apresentação. Essa questão aí, né, do amor do pai pelos filhos e a questão da ganância, né, de Felício por tudo aquilo que ele estava vendo diante dele ali, é algo que pode comprometer muito a encarnação de uma pessoa. Então, esse estudo foi mais assim uma maneira da gente refletir a respeito dessas situações que são tão próximas da gente, que estão tão próximas, né, da nossa vivência. E aí a gente percebe que mais um processo de libertação aconteceu, né? Porque agora realmente a situação vai começar a mudar, porque Leôncio agora também vai ter uma nova visão a respeito de sua existência, de sua encarnação. Então foi um capítulo pequeno, mas foi um capítulo assim que chama muita atenção pela questão do amor do pai e pela questão da ganância, né, da pessoa ser tão gananciosa a ponto de não perceber os males que ela está angariando para si mesma. Então eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvirem e no próximo estudo nós daremos continuidade aí com os socorros, né, que irão acontecer. Uma boa noite para todos.